Como a nossa própria mente pode nos pregar peças e nos desviar do caminho que planejamos? Imagine que você decide adotar um estilo de vida mais saudável, estabelecendo metas claras como começar a praticar exercícios regularmente e melhorar sua alimentação. No início, você está cheio de motivação, mas, inexplicavelmente, se vê adiando as idas à academia. Você promete a si mesmo que vai começar na segunda-feira, mas quando esse dia chega, uma sensação de cansaço ou desânimo aparece do nada e você acaba desistindo. Esse exemplo mostra como, muitas vezes, estabelecemos metas claras e traçamos um plano detalhado para atingi-las, mas acabamos nos deparando com comportamentos que nos desviam do percurso. Tomamos decisões que parecem ilógicas, enfrentamos bloqueios mentais inesperados e, às vezes, até desenvolvemos sintomas físicos, como dores de cabeça ou fadiga, que nos impedem de continuar. Essa sensação de que algo está nos sabotando pode ser extremamente frustrante, deixando-nos perplexos sobre por que nunca conseguimos alcançar o que tanto desejamos. Mas por que isso acontece? Porque às vezes destruímos nossos próprios planos sem uma razão aparente. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, dedicou grande parte de seu trabalho a explorar o inconsciente e chegou a algumas conclusões fascinantes sobre esse fenômeno. Ele identificou uma parte da nossa psique que chamou de sombra. Jung descreveu a sombra como um espaço psicológico dentro do inconsciente, onde armazenamos os aspectos indesejados de nossa personalidade. Neste lugar escuro, onde a luz da nossa consciência não penetra, escondemos aqueles traços de nós mesmos que consideramos inaceitáveis. Isso pode acontecer por várias razões. Talvez nossos pais não aprovassem esses traços, ou talvez eles não se encaixem nos padrões da sociedade. Ou ainda, a vida pode ter nos ensinado que esses aspectos nos causam sofrimento. Então, reprimimos essas partes de nós, empurrando-as para as profundezas da psique, como se não fizessem parte de quem somos. No entanto, como Jung nos alerta em Aion, essa repressão não resolve o problema. Pelo contrário, ela pode ter consequências desastrosas, pois esses aspectos reprimidos ganham vida própria e começam a operar na escuridão, fora do nosso controle consciente. É aqui que a autossabotagem realmente começa. Essas partes reprimidas da personalidade se rebelam contra nossa mente consciente a partir das profundezas da sombra. Assim, acabamos em guerra conosco mesmos, sem sequer saber quem ou o que estamos realmente combatendo. Felizmente, Jung nos oferece uma saída. Em vez de reprimir o que está na sombra, ele sugere que devemos integrar esses aspectos na nossa personalidade consciente. E isso só pode ser feito ao trazer o inconsciente à tona, tornando consciente aquilo que está escondido. Como Jung afirma em Psychological Types, a consciência sucumbe facilmente às influências inconscientes que muitas vezes são mais verdadeiras e sábias do que nosso pensamento consciente. Uma grande confusão que surge quando falamos da sombra é a ideia de que ela é simplesmente o lado negativo da nossa personalidade. Como a sombra pode causar problemas, muitos a veem como a parte de nós que carrega todos os impulsos negativos. E por isso, a sombra é frequentemente representada simbolicamente como uma figura sombria, sugerindo um outro eu ameaçador que opera fora da nossa percepção consciente. Contudo, a sombra é muito mais do que isso. Ela é como um lugar escuro na psique humana, onde a luz da consciência não chega. Nesse armário escuro, trancamos todas as partes da nossa personalidade que não estamos prontos para enfrentar ou reintegrar no momento, seja por causa de traumas, necessidades não atendidas ou outras razões. Quando falamos em trabalho com a sombra e em integrá-la, não estamos falando de integrar a sombra em si, mas sim os conteúdos que ela guarda. Esses conteúdos são as partes reprimidas da nossa personalidade que habitam esse lugar escuro. Assim como podemos retirar objetos de um armário escuro e trazê-los à luz, também podemos trazer esses aspectos da nossa personalidade para a luz da consciência, onde eles deixam de estar sombreados. Portanto, não há nada inerentemente sombrio ou negativo nesses aspectos. O problema é que, ao operarem fora da nossa consciência, eles causam problemas devido a essa desconexão. E é crucial entender que quando essas partes da personalidade são reprimidas, não estamos simplesmente lidando com traços isolados. Como Jung esclarece,
Os motivos inconscientes frequentemente prevalecem sobre nossas decisões conscientes, especialmente em questões de vital importância. Esses fragmentos de personalidade, separados da consciência, são frequentemente chamados de aspectos sombrios. Eles são como mini-personalidades, cada uma delas sendo parte de você, pois são fragmentos da sua própria identidade. Quando essas mini-personalidades se separam da consciência e são colocadas no armário escuro da sombra, elas se tornam autônomas e independentes da sua personalidade consciente, que é o ego, ou seja, a parte de você que você reconhece como eu. Da mesma forma que nossa personalidade consciente ou ego tem suas próprias perspectivas, necessidades e agendas, cada um dos aspectos sombrios que habitam a sombra também tem suas próprias perspectivas, necessidades e agendas. E essas agendas podem ou não entrar em conflito com os objetivos da nossa personalidade consciente. Ao entender e integrar esses aspectos, podemos começar a nos libertar dos ciclos de autossabotagem e viver de forma mais plena e consciente. Essa jornada é essencial para quem busca uma compreensão mais profunda de si mesmo e deseja trilhar um caminho de autoconhecimento e crescimento pessoal. Quando os objetivos da sua personalidade consciente entram em conflito com os objetivos de um ou mais dos seus aspectos sombrios, isso pode causar um grande tumulto interno e uma sensação de resistência, ou luta consigo mesmo. Esse conflito interno pode se manifestar em comportamentos de procrastinação e autossabotagem que dificultam a realização de mudanças positivas em sua vida. Vamos examinar um exemplo de como a autossabotagem baseada na sombra pode se manifestar na vida de alguém e frustrar seus planos. Imagine um homem que se identifica fortemente como uma pessoa solitária. Seu objetivo é administrar um negócio online de sucesso e viver no campo, pois esse estilo de vida minimiza a interação e a dependência de outras pessoas, algo que ele acredita conscientemente ser o que deseja. Embora a ideia de autossuficiência seja viável, ele repetidamente mina o progresso que faz. Por exemplo, ele recebe uma oferta para comprar um pedaço de terra no meio do nada por um preço acessível, mas recusa com uma justificativa frágil. Ou ele consegue atrair um grande número de seguidores para seu blog sobre estilo de vida, que tem muito potencial de ganho, mas decide parar de postar sem conseguir explicar sua decisão com argumentos sólidos. Do ponto de vista do ego, como ele se percebe conscientemente e determina o que quer e precisa, suas escolhas parecem sem razão. Afinal, ele se identifica fortemente como um solitário autossuficiente. Ele sonhou por anos em ser independente e viver longe das massas. Mas assim que seus sonhos começam a se realizar, ele coloca obstáculos no caminho. Ele não consegue explicar o porquê. Parece que algo ou alguém está sabotando seus esforços. Esse algo que está sabotando seus esforços pode ser um aspecto reprimido de sua psique, uma sombra que age de forma autônoma. Essa sombra pode estar ligada a um medo profundo de solidão absoluta, ou a um desejo inconsciente de validação que entra em conflito com a vida isolada que ele busca conscientemente. Mesmo que sua parte consciente deseje a independência total, essa sombra teme o isolamento e busca, de forma inconsciente, evitar esse cenário, sabotando suas tentativas de concretizar seus planos. Dessa forma, o homem continua a se afastar de seus objetivos, sempre encontrando justificativas racionais para seus adiamentos e mudanças de plano. Mas, enquanto ele não enfrentar e integrar essa parte reprimida de si mesmo, esse medo da solidão ou desejo de conexão, ele continuará preso em um ciclo de autossabotagem, onde seus sonhos sempre parecerão inatingíveis, apesar de estarem tão próximos. Como se um hóspede indesejado estivesse escondido nas sombras de sua alma, agindo fora de sua autoridade consciente. Assim como qualquer tentativa de encontrar uma explicação lógica para sua autossabotagem, esse hóspede misterioso permanece indescritível. Ele sabe que algo está errado, mas não consegue identificar o que é, pois está além de seu alcance consciente. E enquanto ele não iluminar o que está oculto, isso o controlará como um marionetista nos bastidores. O analista junguiano Dr. Murray Stein afirmou: qualquer complexo autônomo que não esteja sujeito à vontade consciente exerce um efeito possessivo sobre a consciência, proporcional à sua força e limita a liberdade desta. Quando nossos aspectos sombrios assumem o controle, podem ocorrer consequências destrutivas.
Desejos e emoções inexplicáveis podem surgir do nada sem aviso prévio, suplantando nossa autoridade e enfraquecendo nossa força de vontade. Eles influenciam e até sabotam nossos objetivos conscientes, manipulando os cordões por trás das cortinas e nos deixando perplexos com nosso comportamento irracional. Dr. Murray Stein escreveu o seguinte sobre a natureza sabotadora dos complexos, como Jung os chamava. Os complexos funcionam para bloquear o processo de individuação ao empurrar a pessoa para becos sem saídas emocionais. Alguém pode facilmente cair vítima, por exemplo, de uma necessidade implacável de vingança e uma raiva implacável por feridas infligidas na infância ou deslizar para o abismo sem fundo da nostalgia. O complexo tem uma vontade própria que muitas vezes é mais forte do que a capacidade do ego de resistir. O complexo, ou mini-personalidade, escondido na sombra desse homem, representa uma característica reprimida, o desejo de conexão humana. Por causa de feridas passadas, ele o rejeitou. E ele não está ciente de que esse aspecto indesejado de si mesmo se transformou em um governo sombra, que tenta minar as ações de um isolacionista temeroso, disfarçado de amante da solidão e independência, mas que, sem saber, anseia profundamente por companhia. Do fundo de sua psique, essa personalidade reprimida joga um jogo paradoxal. Por um lado, esse aspecto sombrio deseja fazer parte de sua consciência. Ele quer que suas motivações sejam ouvidas, seus desejos sentidos, suas necessidades atendidas, portanto sabota o individualismo ferrenho da personalidade consciente e todos os seus esforços em direção à independência. Por outro lado, o aspecto sombrio não quer ser iluminado. E sua evasão é compreensível, pois não apenas representa o que é indesejado, mas também se rebela contra a pessoa que a rejeitou. Se for descoberta, ela perderá sua soberania. Portanto, enquanto permanecer nas sombras, mantém o poder de trollar, sabotar e destruir de forma autônoma. Entender e integrar esses aspectos é essencial para superar a autossabotagem. Como Jung enfatiza em Memórias, Sonhos, Reflexões, uma compreensão mais profunda de si mesmo é fundamental para vencer os ciclos de autossabotagem e alcançar um crescimento pessoal verdadeiro.